Oi gente, tudo bem? Olha, ontem um amigo perguntou aqui pelo canal se eu achava que o Chile é o retrato do Brasil de amanhã, com as reformas que estão sendo implementadas pelo atual governo. A minha resposta vai nessa conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Olha, na minha visão, o Chile de hoje pode ser o retrato do Brasil de amanhã, sim ou não. Vai depender basicamente de alguns fatores e de alguma conjuntura futura. Mas para que esses fatores e essa conjuntura futura se materializem, o momento presente vai ser fundamental. A grande preocupação que eu tenho com o Brasil basicamente transita no fato de que a atual equipe econômica não vê pessoas, enxerga números. E isso é uma prática do modelo neoliberal. O modelo neoliberal ele não enxerga as pessoas, enxerga apenas planilhas de Excel. E isso ocorreu no Chile, ocorreu na Argentina do Macri, ocorreu no Equador. Quando os governos começam a implementar políticas no sentido de ficarem atentos unicamente às planilhas de Excel, as desigualdades sociais começam a aumentar. E essa é uma prática do modelo neoliberal que, vendo as planilhas de Excel, reduz muito o tamanho do Estado e reduz a mão do Estado que se estende até as pessoas mais necessitadas. Na minha concepção, um dos papéis mais relevantes do Estado nada mais é do que arrecadando os impostos da população, arrecadando mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos, conseguir com políticas sociais, dentre outras coisas, reduzir as desigualdades, reduzir as iniquidades. Quando o Estado não consegue fazer isso, o Estado começa a alimentar uma panela de pressão que mais cedo ou mais tarde vai estourar. Eu tenho dito em algumas falas que o fato da população ir às ruas e se manifestar de maneira mais ou menos agressiva está na relação direta do desespero da população. Quando esse desespero ultrapassa o limite da esperança que a população tem que algo vai melhorar, aí a panela de pressão estoura. É o que aconteceu no Equador, é o que aconteceu no Chile, é o que aconteceu em alguns momentos na Argentina e até mesmo no Brasil pode voltar a acontecer. Nesse momento em que o desespero supera o sentimento de esperança, qualquer pequeno fator pode ser o estopim para a população ir às ruas e de uma maneira mais ou menos violenta. É importante, portanto, que a classe política, que os gestores, compreendam que o papel do Estado não é simplesmente atentar para números como se atenta ou se analisa uma planilha de Excel. Uma preocupação muito grande que eu tenho, por exemplo, em relação ao nosso momento atual, é que a mídia, a grande mídia, ela repercute uma fala do ministro da Economia de maneira insistente. A reforma da Previdência, que foi aprovada ontem, por exemplo, em segundo turno, tem sido rotulada como uma reforma que vai gerar uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos, 1 trilhão de reais em 10 anos. Ou seja, quando o gestor público observa para a Seguridade Social, que é um pacto feito pela sociedade, garantido na Constituição, onde empregadores, empregados e governo contribuem e pactuam para que a sociedade tenha segurança na saúde, segurança na assistência social e segurança na aposentadoria, quando o gestor olha para isso e entende e compreende que eu devo economizar nesse pacto, algo vai muito errado. É exatamente esse algo que está errado, que é o gestor observar a seguridade como algo que tem que ser economizado, que o Estado deva economizar com a segurança das pessoas, é isso que vai começar a gerar insegurança, é isso que vai começar a gerar cortes, dificuldade em aposentadoria, redução em aposentadoria, e isso só vai acendendo aquele foguinho na panela de pressão. Num dado momento,
quando essa panela estourar, dependendo do nível de estouro que ela tiver, as manifestações de rua serão mais ou menos graves. Então, a minha resposta é a seguinte: se as reformas forem implementadas do jeito que estão propostas, e elas estão conseguindo ser implementadas, porque já se aprovou a reforma da Previdência, agora está tramitando já em ritmo de celeridade uma PEC paralela para incluir estados e municípios, que eu já mostrei aqui em outros vídeos, que dependem fundamentalmente dos recursos de aposentadorias e pensões para movimentar a sua economia. E vem aí uma outra reforma fiscal, vem aí uma reforma do Pacto Federativo, que a gente não sabe qual é o desenho ainda. Se essas reformas neoliberais de ajuste fiscal austero, privatização da máquina pública, o presidente está agora no Oriente oferecendo nossas empresas aos orientais. Se isso for levado adiante, a tendência é que na próxima década ou nas próximas 2 décadas, as já enormes desigualdades no Brasil se acentuem. Porque essas reformas elas vão levar a um aumento de concentração de renda na mão de uma minoria e ao empobrecimento de uma grande maioria. Isso vai inevitavelmente fazer com que daqui a 10 anos, 20 anos, as pessoas que não consigam se aposentar ou se aposentem com um valor muito menor, reduzindo o seu padrão de vida, reduzindo o seu acesso aos bens, né, e aos serviços essenciais para a sua sobrevivência, isso vai gerar um acumulado de tensão que vai inevitavelmente estourar nas ruas. Tá? Então essa é a possibilidade de que o Brasil daqui a algum tempo vire sim o Chile de hoje. Né? Aconteça no Brasil de amanhã o que está ocorrendo no Chile de hoje, até porque nós não estamos sendo capazes de aprender com o exemplo chileno, que seguiu esse caminho que o Brasil está propondo agora, na década de 80, e agora está vivenciando as mazelas desse caminho trilhado. E qual é a possibilidade de nós no futuro não sermos o Chile de hoje? Eu acho que a possibilidade, ela, embora remota, existe. São os políticos começarem a olhar para as pessoas. Mas para os políticos começarem a olhar para as pessoas, é necessário que as pessoas primeiro olhem para os políticos. Porque os políticos são um reflexo daquilo que nós somos. Os políticos são colocados lá pelo nosso voto. Então, se a população não começar primeiro a observar para os políticos não vão observar as pessoas. E eu ouvi uma frase num documentário de um nativo, né, do Tahiti, dizendo o seguinte, que a coisa mais importante do mundo não é dinheiro, não é poder, a coisa mais importante do mundo são pessoas. Porque no fim da vida, só o que importa são as pessoas que estão do nosso lado. Então o Estado deve olhar inicialmente para as pessoas. Porque só o que importa para a sobrevivência do Estado são as pessoas. Políticos que não são capazes de olhar para pessoas não são dignos de receberem voto dessas pessoas. Então a conclusão desse meu vídeo de hoje vai nessa diretriz de que o Brasil, sim, ele pode amanhã ser o Chile de hoje, com as convulsões sociais de hoje, mas o Brasil também pode amanhã não ser o Chile de hoje. Mas para isso é necessário que os políticos olhem prioritariamente para as pessoas. E que para isso acontecer é necessário primeiro que você, pessoa, olhe para o político que você está colocando lá no poder. Então esse é o meu comentário de hoje. Um forte abraço e até a próxima.